Olá, seja bem-vindo ao Saber e Poder. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Além disso, se você gostar deste tipo de conteúdo, deixe o seu like. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Você já imaginou ter o Sol aqui na Terra? Se isso parece absurdo e impossível, a China está aqui para provar o contrário. O país acaba de criar uma nova estrela nuclear, replicando a estrela que está no centro do nosso sistema solar. Mas como essa nova estrela funciona e a China está se arriscando demais? O Sol é uma fonte vital de energia, situado no coração do nosso sistema solar. É de longe o objeto mais massivo, representando 99,8% da massa do nosso sistema. Com um diâmetro 109 vezes maior que o da Terra, o Sol poderia conter cerca de 1 milhão de planetas como o nosso. A sua superfície atinge cerca de 10.000 graus Fahrenheit e 5.500 graus Celsius, mas o núcleo é ainda mais quente, atingindo mais de 27 milhões de graus Fahrenheit e 15 milhões de graus Celsius. Para igualar a energia produzida pelo Sol, seria necessário detonar 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. O Sol é apenas uma entre mais de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, orbitando algumas delas a 25 mil anos-luz do núcleo galáctico e completando uma volta a cada 250 milhões de anos. Quando se trata de estrelas, o Sol é relativamente jovem e faz parte de uma geração conhecida como População 1, que são ricas em elementos mais pesados que o hélio. Ele nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, mas ainda tem combustível suficiente para permanecer ativo por mais 5 bilhões de anos. A superfície do Sol emite cerca de 63 milhões de watts de energia por metro quadrado. Quando essa energia chega à Terra, depois de viajar 150 milhões de quilômetros, ela é reduzida para 1.370 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. No entanto, aparentemente, a China não está satisfeita com a quantidade de energia que recebe do Sol e está criando a sua própria estrela em casa, que é mais de 5 vezes mais quente que o Sol real. No entanto, essa replicação do Sol vem com um custo enorme de $1 trilhão. Antes de entrarmos em detalhes sobre como essa estrela artificial chinesa funciona, vamos entender por que o país está construindo uma. O objetivo é fornecer energia quase ilimitada. A criação de uma nova fonte de energia limpa, baseada nas reações que ocorrem dentro das estrelas. O Sol artificial criado pela China utiliza o mesmo método de fusão nuclear que o Sol real para gerar energia. Esse processo não requer combustíveis fósseis e não deixa resíduos perigosos, ao contrário da produção comercial de energia nuclear, que utiliza a fissão nuclear. Além disso, os pesquisadores afirmam que há muito menos risco de desastres ambientais associados à fusão nuclear. O Sol artificial funciona de maneira semelhante ao Sol real, em que a energia é gerada pela fusão nuclear de prótons de hidrogênio no núcleo da estrela. Esse processo emite uma enorme quantidade de energia e resulta na fusão de 4 prótons em uma partícula alfa, que é idêntica a um núcleo de hélio. O Sol funde cerca de 620 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo, graças à pressão e temperatura extremas no núcleo, estimadas em 250 bilhões de atmosferas e 15,7 milhões de Kelvin, respectivamente. O Sol artificial é considerado o santo graal da produção de energia limpa, pois pode fornecer energia quase ilimitada sem os riscos ambientais associados à produção de energia baseada em combustíveis fósseis ou fissão nuclear. Esse processo libera 2 pósitrons e 2 neutrinos, resultando na transformação de 2 prótons em nêutrons e energia. Na China, o Sol foi imitado com sucesso através do reator experimental Advanced Superconducting Tokamak (SOEST), que manteve uma temperatura de 158 milhões graus Fahrenheit, 70 milhões de graus Celsius, por 1056 segundos, superando o recorde anterior do Tokamak Tor Supra da França. Esse avanço é significativo na busca por uma fonte de energia limpa e quase ilimitada. O design do IST é baseado no Tokamak, uma máquina que usa campos magnéticos para confinar um plasma em forma de rosquinha. Esse é considerado o principal conceito de confinamento de plasma para futuras usinas de energia de fusão.
No tokamak, as bobinas são usadas para confinar as partículas do plasma e permitir que ele alcance as condições necessárias para a fusão. O combustível de hidrogênio gasoso é aquecido e pressurizado dentro da câmara de vácuo em forma de rosquinha, transformando-se em plasma. O controle das partículas carregadas do plasma é realizado por meio de bobinas magnéticas, a fim de evitar o contato com as paredes da câmara e o consequente derretimento. Métodos adicionais de aquecimento são aplicados para alcançar as temperaturas de fusão necessárias. As partículas do plasma colidem e se fundem, liberando energia colossal. Apesar das altas temperaturas envolvidas, a câmara de um tokamak moderno contém apenas uma pequena quantidade de combustível de hidrogênio e é construída com medidas de segurança adicionais para garantir sua segurança. Uma das principais dificuldades que os pesquisadores chineses enfrentaram foi como lidar com um plasma quente o suficiente para fundir. O problema é que os reatores de fusão requerem temperaturas extremamente altas, muitas vezes mais quentes do que o Sol, porque precisam trabalhar em pressões muito mais baixas do que as que ocorrem no Sol durante a fusão. Cozinhar o plasma a temperaturas mais quentes do que o Sol é uma coisa, mas contê-lo para evitar que queime as paredes do reator com lasers ou campos magnéticos é outra coisa, pois isso arruinaria o processo de fusão. A China investiu uma quantia gigantesca de 700 bilhões de dólares no projeto IST e está no caminho para gastar cerca da metade desse valor até que o experimento seja concluído em junho. Enquanto isso, o IST é um projeto precursor de um reator de fusão ainda maior chamado ITEA, o Reator Experimental Internacional que está sendo construído em Marselha, França. O programa envolve 35 países, incluindo países da União Europeia, Reino Unido, China, Índia e Estados Unidos. Graças às lições aprendidas durante o desenvolvimento do IST, o ITEA contém o ímã mais poderoso do mundo, capaz de produzir um campo magnético 280 mil vezes mais forte do que o campo magnético ao redor da Terra. Os projetistas do ITEA afirmam que colocar 50 unidades de energia no sistema para iniciar o reator produzirá 500 unidades internas do ITEA. O tokamak é um detentor de recorde, com um volume de plasma de 830 unidades. O máximo volume de plasma operacional do tokamak é de 100 metros cúbicos. O enorme volume de plasma do ITEA permitirá que ele produza, pela primeira vez, um plasma em combustão em que a maioria do aquecimento necessário para sustentar a reação de fusão é produzida pelas partículas alfa geradas durante o próprio processo de fusão. A produção e o controle de um plasma autoaquecido como esse tem sido o objetivo da pesquisa de fusão magnética há mais de 50 anos. O reator de fusão estará em funcionamento em 2025, fornecendo aos cientistas ainda mais informações sobre a viabilidade de aproveitar a energia das estrelas na Terra. Os cientistas chineses enfrentaram um dos maiores desafios ao lidar com o plasma quente o suficiente para a fusão nuclear. Os reatores de fusão precisam atingir temperaturas mais altas do que o Sol e, ao mesmo tempo, conter o plasma para evitar danos nas paredes do reator. A China investiu 700 bilhões de dólares no projeto IST, um reator de fusão nuclear que é precursor do projeto ainda maior EATER em construção em Marselha, na França. O EATER envolve 35 países e tem o ímã mais poderoso do mundo, com capacidade para produzir um campo magnético 280 mil vezes mais forte do que o da Terra. O reator deve entrar em operação em 2025. A China está executando outros programas para desenvolver energia de fusão nuclear e concluirá o desenvolvimento de outro reator tokamak no início dos anos. O objetivo da pesquisa de fusão magnética é produzir e controlar um plasma autogerado, que é aquecido pelas partículas alfa geradas durante o processo de fusão. O enorme volume de plasma do EATER permitirá que ele produza, pela primeira vez, um plasma em combustão, onde a maioria do aquecimento é gerada pelas partículas alfa. Deutério pode ser obtido dos oceanos da Terra, o que significa que a energia ilimitada pode ser produzida a partir do Sol artificial da China. Estima-se que 1 litro de água do mar contenha material de fusão suficiente para produzir energia equivalente a 300 litros de gasolina. Assim sendo, é possível adquirir energia sem limites do Sol sintético chinês. Deixem nos comentários o que acharam dessa incrível tecnologia.
E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem os nossos próximos vídeos.